A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar, estamos estudando o capítulo 5, Ouvindo Instruções. Vamos relembrar que no programa passado, o Telésforo, na sua palestra, disse para os ouvintes, para a plateia, que o grande problema, a grande dificuldade que existe nesse intercâmbio com o mundo espiritual vem daqueles que se consideram espiritualistas. Não, porque as pessoas hão de pensar o seguinte: quem mais atrapalha é quem é ateu, quem é perverso. O Telésforo garante que não. Que quem mais atrapalha esse movimento de intercâmbio com o mundo espiritual superior, porque com o inferior a gente tem afinidade, com o superior são os próprios espiritualistas, entendendo que todas as religiões da Terra são espiritualistas, porque todas as religiões acreditam em Deus, seja qual o nome que ele tenha, e acreditam que nós não somos só uma matéria, um corpo material, nós somos espíritas. E aí o Telésforo vai dar o exemplo. Olha, os da igreja romana, eles acham que a gente tem parte com o diabo. Os da reforma luterana, no caso, os evangélicos, os protestantes, eles nos perseguem. Esses, se pudessem, tacavam pedra, mas como a gente comentou, esse livro é de 1944. A perseguição era ali, era realmente contundente. E depois ele coloca que também algumas outras correntes espiritualistas também achavam, e achavam que o homem tem que ser transformado rapidamente. Aí o Marco comentou que existem religiões que basta você dizer: eu sou de Jesus, eu acredito em Jesus, ou eu sou batizado, e tá tudo certo. Tá salvo, já vai, já fez a sua evolução no planeta. E a gente sabe que não é. E o Telésforo diz que para você evoluir espiritualmente falando, você precisa ter hábitos metódicos. Você precisa, de alguma maneira, como ele diz aqui, usar a sua vontade para poder melhorar o seu comportamento. Jesus já sabia disso. E ele coloca lá no Novo Testamento que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, no sentido de vão conseguir fazer a sua evolução espiritual, como se diz assim, de uma maneira correta. Porque não vale o rótulo. O que vale é o estado de alma. É você ter desenvolvido em você mesmo o seu melhor. Você ter se espiritualizado, se conectado a Jesus, a Deus e aos bons espíritos. Então vamos começar a nossa leitura hoje a partir do parágrafo 14. E o Telésforo continua a sua palestra. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem as suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações.
toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Então, ele dizendo novamente, reafirmando que o que interessa não é o rótulo. Toda religião tem os seus fundamentos, o bem. O problema são os religiosos. E aí, a gente, quando estava em casa estudando esse parágrafo, a gente se lembrou de uma experiência que o André Luiz vai viver no livro Ação e Reação. Vamos lá. Vamos ver essa experiência dele, que está no capítulo 11. O Templo e o Parlatório, é o título do capítulo. Quando ele chega lá na casa, o livro Ação e Reação é a Mansão Paz. Isso, Mansão Paz. Quando ele chega lá é uma colônia nas trevas. É complicado, posto de socorro, né? Posto de socorro. Posto de socorro nas trevas. A Mansão Paz é um posto de socorro nas trevas. É como se fosse um braço do nosso lar. Porque tem uma que é colônia mesmo. Eu acho que o posto de socorro é o Alfredo. Sim, mas aqui é como se fosse uma colônia. Como nosso lar, não é como nosso lar. É um braço, é como o Marco diz, é um posto de socorro. Então, lá na Mansão Paz, dentro da mansão, existe um templo. E fora da mansão também existe um templo, é o templo externo. E quando ele entra lá no templo externo, ele vê que só tem uma cruz e tem os nichos vazios. E aí ele fica admirado, por que o nicho é aquele buraquinho que nas igrejas tem, onde se colocam os santos? As imagens dos santos. Né? As imagens dos santos. Os santos não, as imagens, né? As esculturas dos santos. E ele achou engraçado, por que aqui os nichos estão vazios? Por que os buraquinhos vazios na parede? E aí ele recebe a explicação. A cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente, não obstante estejamos nos abismos infernais. Olha, então a Mansão Paz é um posto de socorro lá nas trevas. Corrigindo, quer dizer, não deixa de ser um posto de socorro, mas no capítulo 1 ele fala, notável escola de reajuste. Era uma espécie, ele faz a comparação, situado com o Mosteiro São Bernardo, né? Nas trevas, né? É situado em regiões inferiores. Então, a escola de reajuste não deixa de ser também um posto de socorro. Isso. E os nichos vazios, agora ele vai receber a explicação por que os nichos estão vazios. Dão oportunidade a que todos se dirijam aos céus, segundo a fé que abraçam. Então, não tem problema você ser dessa ou daquela religião. O grande problema é como você se comporta nessa ou naquela religião. Até que a alma obtenha sabedoria infinita, é indispensável caminhe na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que a dirigem na senda da elevação intelectual. Então, na vida intelectual, você precisa começar no jardim da infância, pré-primário, papapá. E até que atinja o infinito amor, é necessário palmilhar as longas rotas da caridade e da fé religiosa nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegure a vida superior. E aí depois ele fala assim, ele vê uma moça que ela está pedindo pelos filhos, né? Pelos filhos transviados. E aí ele observa, né, que ela com o pensamento dela naquele nicho vazio, ela se ajoelha e eles veem a imagem de Nossa Senhora, da Mãe de Deus, porque ela estava rezando para a Mãe Santíssima ajudar os filhos dela. Mãe de Deus no entendimento da moça. Do entendimento dela. Mãe de Deus, Mãe Santíssima. Ela fala isso no entendimento da moça.
Não, ela não fala Mãe de Deus, ela fala Mãe Santíssima, sob a representação de Nossa Senhora da Piedade, porque na Igreja Católica, Nossa Senhora, ela tem vários nomes, Nossa Senhora da Aparecida, Piedade, do Socorro, todos esses, né? Então, e nisso o André Luiz, né, começou a ver, porque ele entrou em sintonia com o pensamento dela, e ele começa a ver lá no nicho vazio a imagem de Nossa Senhora da Piedade. E aí o Silas, que é um dos instrutores do André Luiz no livro Ação e Reação, ele fala o seguinte: é uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos, com que faz a rogativa. Pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. Então, por que os nichos vazios? Para que cada um preencha com os sentimentos e com no caso dos católicos, os santos das suas devoções. Mas ele vê que depois uma pessoa, ela vai... ele observa que um dos nichos tem a imagem do Dr. Bezerra de Menezes, porque alguém foi lá nesse templo externo da mansão e pediu ajuda para o Dr. Bezerra de Menezes. Então, mostrando que o que importa não é o teu título religioso, o que importa é a sua religiosidade, é a fé que você carrega com você. E os espíritos não, de maneira nenhuma, eles se incomodam qual é a nossa religião, muito menos Jesus. Se Jesus permite que hajam as diferentes escolas religiosas na Terra, é para que todos possam desenvolver a sua religiosidade a partir dos ensinamentos dessa ou daquela religião. Mas o que importa é o que ele disse lá para o doutor da lei. Para ganhar a vida eterna, ele conta a parábola do bom samaritano. É ser bom, é ser caridoso, é ser fraterno, é ser honesto. Lembra lá do que nós lemos no livro Fronteiras da Loucura, no capítulo 21, quando o doutor Bezerra de Menezes elogia o médico. O médico era ateu. Quando ele chegar no mundo espiritual, aquele médico vai continuar sendo médico. O André Luiz, que se dizia católico, quando chega no mundo espiritual, vai ser auxiliar de enfermagem. Não desmerecendo isso, porque a gente sabe que todas as profissões são necessárias, excelentes, mas e têm seu valor. Isso era para ele, no orgulho mas que ele tinha. Mas para ele... Tereza, tem mais um exemplo também, além do que você citou na Ação e Reação, no livro Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, é o livro Obreiros da Vida Eterna, né, também editado pelo André Luiz, são auxílio a desencarnações, a algumas desencarnações que vão ser feitas, e a prática desse ensinamento está tendo aqui, né, uma das praticidades já do trabalho em si, em que um desses socorridos, que tem o merecimento de ser socorrido pelos bons espíritos assim imediatamente, é o personagem Albina. Ela é protestante, ela é da denominação protestante, Albina, né? Albina. Aquela que, inclusive, ela vai receber uma moratória. Sim. E ela é protestante, tem todo o auxílio ali. Quando eles chegam na casa dela, no apartamento lá na casa dela, eles encontram um ambiente excelente, espiritual. Tanto que ela ganhou até uma moratória. Ganhou até uma moratória porque vinha um neto que a filha estava grávida e precisava da filha ter o neném primeiro, para ter o neném nascer bem, num ambiente bom, para depois ela desencarnar. Então foi feita uma moratória. Foi dada uma segunda ordem ali na hora. Então André Luiz nem entendeu. Então, quer dizer, ela é de uma denominação protestante que eu não lembro qual é direito, se é batista ou se é sétimo dia, não sei. Alguma denominação protestante dessas. E ela é socorrida. Tudo bem, então é mais um exemplo disso aí. Né? Isso, então repetindo, o que o Telésforo disse que é muito importante. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós, a incompreensão dos bons. Ele volta àquele tema, né?
que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa no mundo. Tem um comentário muito interessante que Allan Kardec faz, porque aqui o Telésforo está dizendo assim, olha, a compreensão dos bons é uma prova dolorosa para todos os trabalhadores sinceros. Por quê? Afinal, nós não estamos aqui fazendo obra individual, particularizando nada, e sim promovendo o movimento libertador da consciência, renovando as ideias religiosas do mundo. Na pergunta de número 982 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Qual é a pergunta? 982. Muito boa essa pergunta. Aí a resposta dos espíritos: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Lógico que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Só. Sempre foi assim. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho a que ele conduza. Até porque a maioria dos habitantes do planeta não são cristãos. São muçulmanos, pelo que tem a estatística, me parece que é isso. Se não está empatado. Se não está empatado. E aí metade da humanidade está no inferno. Tá não é assim. Agora o comentário de Allan Kardec em cima disso. Olha só. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Então, ideias novas, né? Ponto do futuro. Esclarece mais. Ele continua mais um pouco. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio e uma luz que nos guia. Porque seremos um dia que ele prova a continuidade da vida, a existência do mundo espiritual muito tão ou mais intenso que o nosso. O Espiritismo, continua Kardec, ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, porque nos diz que nós plantamos aquilo que estamos colhendo hoje. Afasta, ele continua, dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Pode, mas ele facilita, porque tem o entendimento, o progresso intelectual e impulsionando moral. Porque se não precisasse do Espiritismo, Jesus não teria enviado. Ora, né? Se ele enviou, ele falou, vou enviar o Consolador, que vou falar coisas novas. Por quê? Porque a gente não ia entender a mensagem tão clara. Nós somos muito teimosos, e como diz Marco Aurélio, muito orelhudos, no sentido do entendimento. Eu precisava do entendimento desse. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, isso não precisa ser espírita ainda, porque ele é uma pessoa muito boa e tal, mas às vezes não chegaram provas suficientes para ele provar para ele mesmo o quanto ele ainda é bom. Não é? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não podemos saber o que vai nos acontecer, a prova que nos vai vir. E o Espiritismo vai nos auxiliar. Então, o que mais dói para os espíritos superiores não é a incompreensão dos maus, dos perversos. O que mais dói é a incompreensão dos religiosos, das pessoas boas. Isso realmente... Mas eles entendem que cada criatura só consegue adorar a Deus... no seu entendimento. Então, ainda há necessidade, para muitos, dessa adoração material. Porque lá no Livro dos Espíritos, acho que a partir da pergunta 645, se eu não me engano, 49, por aí, Kardec vai tratar da lei de adoração. É uma lei de Deus, porque todo mundo... Todos, desde que o mundo é mundo, todo ser humano tem uma ideia de um ser superior que governa a vida, que controla
os acontecimentos, né, que não podem ser controlados pelo homem. Até o homem da caverna, os estudiosos, naqueles sítios arqueológicos muito antigos, viram que os homens da caverna tinham rituais para entrar em contato com a divindade. Então, os espíritos superiores entendem perfeitamente que as pessoas, elas só conseguem adorar a Deus de acordo com o seu entendimento intelectual e a sua maturidade espiritual. Eles compreendem isso, mas não é motivo para você, dentro da sua religião, praticar o mal. Perseguir todo mundo. O que a Teresa falou da lei de adoração é a partir da pergunta 649. Isso. E na pergunta 653, Kardec pergunta assim: precisa de manifestações exteriores à adoração? Então precisa se manifestar. Você está adorando. Ritual. Resposta: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Letra A, ele desdobra a pergunta: será útil a adoração exterior? Ele repete, é como se ele repetisse a pergunta: é útil? Precisa? E aí o Espírito responde: sim, se não consistir num vão simulacro. Então é útil. Não está dizendo que é preciso, é diferente. Precisa ser exterior? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo se é útil. Aí o Espírito responde que sim, se não consistir num vão simulacro. Quer dizer, numa repetição, num ritual apenas. É sempre útil dar um bom exemplo, né? É isso que ele vem dizendo. Então, Deus, aí ele continua a resposta assim mais adiante. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Então a moça lá do Ação e Reação, que Teresa leu, a senhora preocupada com os filhos, ela está adorando do fundo do coração. Tudo bem. Então, a gente quando ficava doente, era pequeno, minha mãe botava lá a imagem de Nossa Senhora e a água no copo, em cima do rádio tinha o Júlio Lousada rezando a Ave Maria. Mas era o entendimento dela, o pensamento dela em querer o bem para mim. Então, as mães, muitas mães, e ela é mãe no Ação e Reação, fazem isso nas suas religiões. Sim. Pelo amor de Deus, você não tem problema nenhum. O que o Espiritismo veio trazer é um entendimento mais profundo das nossas ideias, que os Espíritos nos disseram. Ele vem mostrando para a gente, né, aquilo que Jesus já falava, por isso que o Espiritismo veio. Porque para explicar muitas coisas que Jesus falou e a gente teve má vontade em escutar, e quando não deturpou. Quando ele conversa com a mulher samaritana e ela pergunta para ele: onde é o certo adorar a Deus? É lá em Jerusalém, no templo, ou é aqui na Samaria, no Monte Gerazim? Porque lá também eles, como tinham problemas com os judeus, os samaritanos fizeram um templo para adoração. E Jesus fala para ela mais ou menos assim: dia virá em que todos aprenderemos que devemos adorar a Deus, portas a dentro do coração, nem lá nem cá, é dentro. É verdade, né? E espírito é verdade. É isso que o Espiritismo vem trazer para a gente. Vem nos mostrar que a nossa condição religiosa é opcional, nós podemos ser participantes de qualquer culto religioso, desde que, como Kardec, os espíritos disseram a Kardec lá no Livro dos Espíritos, a adoração seja do coração, não da boca para fora. Por isso que o André Luiz chega no mundo espiritual, vai trabalhar limpando as enfermarias. E o médico, que não tinha religião nenhuma, mas que amava o próximo e ajudava o próximo, vai chegar no mundo espiritual sendo médico, continuando a ser médico, com certeza. E o doutor Bezerra fala que é muito melhor lidar com aqueles que se dizem ateus e amam o próximo e ajudam o próximo, do que aqueles que se dizem religiosos e só prejudicam o próximo, né? Mas chegamos ao final do nosso programa de hoje, agradecendo aos bons espíritos por essas informações que eles nos trazem do mundo espiritual, que nos ajudam a meditar para que possamos ter força e coragem de melhorar o próprio comportamento. Hoje nós estudamos o capítulo 5 do livro Os Mensageiros. E um grande abraço a todos os nossos ouvintes que têm
o carinho e a paciência de nos ouvir. Muita paz de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.